A gente vai falar de uma audiência pública que vai acontecer, está prevista para acontecer hoje, né, para discutir o futuro das pessoas que vivem em situação de rua na cidade de Cabo Frio. Muito interessante isso, porque ontem nós trouxemos aqui no Balanço Geral a reportagem sobre a insegurança de vários moradores que estão acostumados a ver pessoas em vulnerabilidade social brigando, discutindo. E no final da reportagem, a gente chamou atenção para esse ponto. E um dia seguinte, eu estou ouvindo agora e tendo agora essa confirmação, Radá Calisto, que vai acontecer hoje, a partir das 19 horas, essa audiência pública para discutir um tema importantíssimo e que a população já estava aí buscando esse momento. Não é isso, Radá? Bom dia. Exato, Ana Paula, mas não basta apenas ter uma audiência pública, tem que colocar em prática o que for discutido, essa é a verdade. Bom dia para você também, bom dia aqui aos amigos do Balanço Geral. Essa audiência pública tão aguardada pelos moradores de Cabo Frio vai acontecer hoje, por volta das 7 horas da noite, em frente à delegacia aqui da cidade, e vai contar com a presença aí de representantes do município, secretários, prefeito, vice-prefeito, policiais militares, né, do 25º Batalhão de Polícia, porque querendo ou não envolve segurança pública, e também, principalmente, os moradores que estão há muito tempo colocando esse assunto em pauta. O que vai acontecer nessa reunião? Vai ser simplesmente um lugar onde as pessoas ali, principalmente os moradores, irão colocar, Ana Paula, as suas posições, né, as suas análises a respeito dessa situação que é bastante polêmica aqui na cidade. As autoridades também irão colocar os seus posicionamentos. Vai ser um lugar onde vai ser debatido o futuro dessas pessoas que vivem em situação de rua aqui na cidade e que tem trazido, né, gerado bastante sensação de insegurança na cidade. E isso também por conta da causa da quantidade crescente de furtos, brigas e outras situações envolvendo essas pessoas, principalmente, Ana Paula, no bairro do Braga. Ontem, por exemplo, eu estive no bairro do Braga, conversei com alguns moradores. Por que o bairro do Braga ele entra tanto em destaque? Porque o bairro do Braga, Ana Paula, é um bairro nobre aqui na cidade de Cabo Frio que fica entre duas comunidades. A comunidade do Manuel Correia, né, conhecida como comunidade do lixo, e também a comunidade do Morumbá, bem perto aqui do terminal rodoviário da cidade. Então, o bairro ele fica entre essas duas comunidades. Então, o número, né, de situações envolvendo essas pessoas é muito alto. Eles utilizam o bairro do Braga para brigar, para o uso de drogas, né, para também realizar atos sexuais e por aí vai, sem falar da sensação de insegurança por conta de furtos, de roubos, né, e também de algumas tentativas de intimidação ou algo do tipo. Por quê? Porque algumas pessoas que vivem em situação de rua acabam fazendo uso de substâncias tóxicas, Ana Paula. Então, eu fui ontem no bairro do Braga, conversei com alguns moradores, ouvi o relato deles e a gente preparou uma matéria para exibir para o pessoal de casa a respeito dessa situação. Vamos acompanhar essa matéria agora. Alta temporada, sinônimo de cidades movimentadas na região dos lagos. Em Cabo Frio, o patrulhamento trabalha para manter a sensação de segurança. Mas as ruas vazias simbolizam o medo de quem vive no bairro do Braga, por exemplo. O motivo? Pessoas que vivem em situação de rua. A imagem mostra uma confusão entre moradores em situação de rua na rua General Alfredo Bruno Gomes Martins. Segundo moradores, a situação está cada dia pior. Essas pessoas que vivem em situação de rua, elas muitas das vezes são usuários de entorpecente e no caso até o crack, que é uma droga que tem um pouco valor, né, para ser adquirido. Então aqui no nosso bairro nós temos visto a questão de furtos e roubos, onde eles saem amealhando tudo que encontram pelo caminho para venderem ferro-velhos clandestinos e com isso gera uma situação de insegurança, porque eles ficam perambulando pelas ruas do bairro e adjacências e as pessoas se sentem inseguras. Recentemente, um casal que vive em situação de rua foi preso no centro de Cabo Frio depois de furtar uma farmácia para comprar drogas. Na imagem, a mulher pega produtos da prateleira e coloca dentro da bolsa. Na delegacia, os dois confessaram que o crime foi praticado para sustentar o vício.
Sobre a sensação de insegurança, a Prefeitura informou que presta apoio aos militares no combate ao tráfico de drogas local e que entre as medidas adotadas pelo município estão o patrulhamento diário e o baseamento em algumas comunidades, como a do Manuel Corrêa e a do Morumbá. Mas a violência não está somente no Braga e bairros vizinhos, que são cercados por várias comunidades. Na área central também. No Boulevard Canal, local conhecido pela tranquilidade, um jovem foi assassinado com 7 tiros em frente a um estabelecimento comercial. Segundo a polícia que investiga o caso, a vítima era moradora de Arraial do Cabo. Inclusive, nós temos agora previsto para os próximos dias uma audiência pública para tratar desse tema, que é um tema intersetorial, onde também a população tem que participar, tem que fazer a parte dela, porque nós queremos um bairro melhor, uma cidade melhor, e isso é importante, a integração de todos. Com certeza. Agora, quando a gente aborda um assunto como esse, Ana Paula, é sempre importante a gente trazer dados, informações técnicas, de fato, do que está acontecendo. A gente buscou no INSP, que é o Instituto de Segurança Pública aqui do estado do Rio de Janeiro, informações sobre números de roubos e também de furtos na cidade de Cabo Frio. E o que a gente conseguiu obter foi o seguinte: somente no ano passado foram 224 roubos de rua e 261 furtos de celular em toda a cidade de Cabo Frio. Sem sombra de dúvidas, é um trabalho que requer muita inteligência por parte das autoridades policiais, planejamento por parte da prefeitura e ação e denúncia por parte dos moradores. E é por isso que essa audiência pública ela é tão importante no dia de hoje aqui na cidade, para discutir o futuro dessas pessoas. Eu volto com você. E quem puder comparecer, como a gente viu ali, o presidente, né, da associação, ali, do pessoal dos moradores do Braga, quem puder comparecer, vá. Se você tiver oportunidade, se você tiver como ir, participe, porque a sua opinião, a sua fala, a sua sugestão vai ser importante, até porque são os moradores que estão precisando, que estão pedindo, que estão fazendo esse apelo. Vamos ver como é que vai ser e eu torço sim, que seja um ótimo encontro, que traga soluções e que futuramente sejam colocadas em prática. Valeu, Radha Calisto, muito obrigada aí pelas suas informações.